Não são apenas duas torcidas, são multidões. Embates históricos. Olha o Alex Oliveira, mandou pra Túlio na cara do gol, bateu! Personagens polêmicos. Quer dançar, o Tigre vai te ensinar. É a torcida do Vila. Rivalidade extravasada. Aí acabou a perna, não tinha jeito. E agora tem o jogador do Goiás que é empurrado e vai começar a briga. Pronto, tá formado o tumulto. Derby do Cerrado, clássico das multidões. Mais que um jogo de futebol, o clássico que divide Goiânia e une paixões. Um confronto que, ao longo de mais de 80 anos, se tornou o duelo mais intenso e tradicional do Centro-Oeste brasileiro. Ai, nós somos campeões, cara! Graças a Deus! Para entender melhor essa rivalidade, precisamos voltar à origem de tudo, década de 40, mais especificamente no ano de 1943. Os co-irmãos já pareciam predestinados a estar sempre um ao lado do outro. A história do Goiás Esporte Clube começa com a reunião de um grupo de amigos que gostavam de jogar futebol e decidiram fundar um clube. A primeira reunião de fundação se iniciou na casa dos irmãos Carlos Barsi e Lino Barsi, mas foi transferida para a calçada da casa pela mãe dos Barsi, devido ao barulho que acompanhava a reunião. Isso ocorreu em 6 de abril de 1943, marcando a data de fundação. Então lá no dia 6 de abril de 1943, ele e seu irmão Lino Barsi, ali na rua 23, no centro de Goiânia, fundaram o nosso Verdão. Foi um episódio marcante, porque a família, geralmente a família de italianos, né, eles conversam muito alto. E aí a mãe do meu avô, que é a minha bisavó Oliva Baiocchi, ela fala para os dois, né, tanto para o Carlos quanto para o Lino, para irem discutir futebol lá fora, porque eles estavam gritando demais. Então foi assim a formação, a fundação do nosso Goiás Esporte Clube. No mesmo ano, no mês de julho, seria fundado o Vila Nova Futebol Clube. Tudo começou em 1938, quando o padre José Balastieri fundou a Associação Mariana, um clube amador com o objetivo de incentivar o congraçamento das comunidades católicas e propiciar entretenimento à população. Entusiastas do então clube amador Associação Mariana aceitaram o desafio de fundar um time para representar o bairro conhecido como a vila mais famosa, a Vila Nova. Entre eles, os pioneiros Francisco Ferraz de Lima, Boaventura Moreira de Andrade, Luiz Rasmussen, Pedro Cavalcante, Garibaldi Teixeira, José Balduino, além do próprio padre José Balastieri e outros. A fundação oficial do clube veio no ano de 1943, quando, pelas mãos do coronel Francisco Ferraz Lima, com a água benta do padre Giuseppe Balastieri e a bênção de Gersina Borges, mulher de Pedro Ludovico Teixeira, conhecido como a Mãe dos Pobres, foi fundado oficialmente o Vila Nova Futebol Clube. Em seus primórdios, o Goiás era um clube de origem burguesa e o Vila Nova um clube operário, formado por imigrantes que tinham ido participar da construção da cidade de Goiânia, criando uma rivalidade que retratava uma parte da divisão social da época, que viria a superar a maior rivalidade clubística anterior, existente entre Atlético e Goiânia, o primeiro como representante do bairro de Campinas e o segundo tido então como clube dos funcionários públicos. O setor universitário aqui tem a rivalidade com o setor Pedro Ludovico, e isso é histórico aqui em Goiânia. Então o universitário é aqui do lado da Vila Nova, tem o time da Vila Famosa, que como é o caso do Vila Nova, né, que é, inclusive o estádio deles é aqui. Então aqui o universitário, Vila Nova, vamos apoiar Vila Nova. O setor Pedro já fica ali próximo do Bela Vista, já é outra turma, inclusive tem o estádio do Goiás lá. Então eles são Força Jovem. Então o que aconteceu já existia essa rivalidade entre bairros. É aquela rivalidade entre os próximos, né? Provocação entre os próximos.
Isso existe entre países, entre estados, entre cidades e, por que não, entre bairros. A rivalidade entre as duas equipes crescia ano após ano e em 1973 um capítulo marcante. O Vila Nova conquista seu 5º título estadual sobre o Goiás. Vai cobrar de novo, o Luizinho mexeu. Olha aí, a torcida já tinha pulado o alambrado. E o pão tá comendo lá, a polícia tá distribuindo. Ave Maria, vamos lá. Calma, pessoal, calma. Luizinho tranquilo debaixo do gol. Elinho vai para a cobrança novamente. Luizinho tranquilo debaixo do gol. Elinho ali na expectativa. O alambrado tá cheio de gente. Vai virar baderna isso aqui. Eu tô avisando que vai virar baderna, hein? Houve pênalti que não houve expulsões que não deveriam acontecer. Teve uma prorrogação, teve os pênaltis que batiam que não valiam, até conseguimos essa vitória. E depois ainda foi tribunal, ainda fomos no Superior Tribunal para garantir o resultado. Quer dizer, isso tudo nós fizemos em 73 e ganhamos. Para feliz, expectativa, correu, bateu, defendeu, campeão de 73! O Tigre acreditou que representaria o estado de Goiás no Campeonato Brasileiro, mas o Goiás foi o escolhido pela então CBD por convite, causando decepção e problemas financeiros ao Tigre, que havia investido bastante no time. Anos depois, outro marco na história do clássico. Em 1999, o Vila Nova sagrou o que seria lembrado como a virada do século. Após estar perdendo por 3-0, conseguiu virar o jogo para 5-3. Foi quando eu lancei uma coisa que depois pegou. Me parece que no 3º gol do Vila Nova de empate, quando eu disse no gol do Leonardo, é jogo para quem tem coração de aço, de ferro, de bronze, sei lá o que mais. Kaká bateu, entrou para tirar o Fernandão na cabeça. 3 para o Goiás, 2 para o Vila Nova. O Vila joga com 10 jogadores, o Goiás joga com 10 também. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Do meio do campo, Leonardo! Do meio do campo, Leonardo! Do meio do campo, não! O gol que o Pelé procurou a vida toda! O gol que o Pelé procurou! O Leonardo marcou! O Leonardo marcou! O Leonardo marcou! Foi da intermediária do fim, o goleiro estava adiantado! Mandou lá em cima e entrou! É jogo pra quem tem coração de bronze, de ferro, de cobre, de metal, sei lá do que mais! Tá empatado o clássico! Leonardo! Camisa número 4! Quando o Vila Nova fez o 3º gol com o Leonardo Valença, aquele golaço do meio do campo, o Arley, então goleiro do Vila Nova, saiu feito um louco, correndo em volta do gramado, pegou a mão do Leonardo, saiu correndo em volta do gramado, dando quase que uma volta olímpica. Aí hoje você olha para o Arley dentro do Goiás e pensa, seria possível aquela cena? Foi. História bonita, inesquecível. Eu acho que o torcedor do Vila nunca vai esquecer. Mas a resposta esmeraldina não demoraria. Viria no ano seguinte, na final do Campeonato Goiano. A final do estadual de 2000 não foi muito diferente de outras decisões entre Vila Nova e Goiás. Nervos à flor da pele, clima explosivo e muitas reclamações contra a arbitragem. No primeiro jogo da decisão, o árbitro Elmo Rezende foi o centro das atenções. Faltas duras passaram impunes, pênaltis reclamados não foram marcados e até troca de socos entre jogadores acabou sendo ignorada. Vários cartões foram aplicados, a maioria para atletas do Vila Nova, que terminou a partida com 3 jogadores expulsos. Puxou é pênalti, vai no cal! O Goiás venceu a partida por 3-2. Após o apito final, o clima no Serra Dourada ficou ainda mais tenso. Jogadores do Vila partiram para cima do árbitro, que chegou a ser atingido por uma pedrada no rosto. Esse moleque, que é esse diretor do departamento de árbitros, esse coronel Everton, que é um despreparado, não vê nada, o torcedor do Goiás assumido, e põe as suas convicções clubísticas, a sua paixão acima dos cargos. Em protesto, a diretoria colorada anunciou que o clube não entraria em campo no jogo de volta da final. O Vila vai jogar sábado? Não, acabou o campeonato. O Vila não joga? Não, acabou.
a ameaça foi cumprida. O Vila Nova não compareceu para a segunda parte e o Goiás foi declarado vencedor por WO, o primeiro na história em uma final de campeonato goiano. O gosto amargo para os vilanovenses seria vingado logo no ano seguinte, em 2001. Juntamente com a sua massa, o Vila Nova lutou e conseguiu dar a volta por cima. Foi exatamente contra o Goiás que Túlio Maravilha, Rogério Correia e seus companheiros deram mais um caneco ao Vila, campeão goiano de 2001. Quem ri por último, ri melhor. Quem canto vai dançar? Quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. É a torcida do Vila. Ai, nós somos campeões, cara. Graças a Deus. O lado esmeraldino do clássico ainda viveria o seu capítulo mais marcante na história, e seria no Campeonato Goiano de 2009. Uma goleada histórica, até hoje lembrada pelos torcedores do Goiás. 6-1. O Vila até começou abrindo o placar com Thiago Carvalho, mas depois viu Felipe, Leandro Eusébio, Vitor, Romerito, Júlio César e Yarley assinalarem a maior goleada da era moderna do clássico, se tornando assim mais um capítulo marcante da história do confronto. Se tratando de classe, o espetáculo está garantido. O segundo tempo foi perfeito, principalmente sabendo que o adversário tinha que tomar uma decisão, e a decisão do adversário acabou nos favorecendo. Nossa equipe é uma equipe que está sem força, uma equipe que está perdendo uma segunda bola, perdendo uma dividida, não conseguimos fazer uma arrancada. Fisicamente ela está deixando a desejar. Vila Nova e Goiás protagonizaram os maiores momentos da rivalidade estadual. Os co-irmãos nasceram lado a lado, no mesmo ano, compartilhando o mesmo tempo de vida, dividindo as massas no centro-oeste do Brasil. Ao longo de décadas, jogos extraordinários. Hoje, em 2026, as duas equipes se encontram novamente para mais uma vez emocionar a você, torcedor goiano, e lembrar que tradição nós construímos em casa. A nossa terra é a nossa história. O nosso futebol é feito aqui. E a partir de agora, na Rádio Bandeirantes, a maior cobertura do centro-oeste do Brasil. Que vivamos mais um Goiás e Vila.